Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a benignidade. A benignidade, ela é um fruto do Espírito, mas também é uma virtude que nós precisamos desenvolver. Amor é a base de todos os frutos do Espírito, como nós acabamos de ver. Alegria e paz são expressões internas. A alegria é interna, a paz ela é interna. A benignidade é caráter misericordioso. A bondade são ações externas. A benignidade, ela se expressa através da bondade, através das ações externas. Os outros frutos são fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Copiaram? A benignidade, segundo a Bíblia, é um fruto do Espírito Santo. Representa a qualidade de ser misericordioso e bondoso com o próximo, agindo com lealdade e fidelidade. Diferente da bondade, que se manifesta em ações externas, a benignidade está relacionada ao caráter interno do indivíduo. Tudo bem? Podemos continuar? Então, a questão é o seguinte: a benignidade é o caráter misericordioso que vai levar a pessoa a ter atos de bondade em prol de alguém, vai ajudar alguém. Diferença entre benignidade e bondade, só para reforçar um pouquinho mais, para esse conhecimento ficar bem fixado, tá? Benignidade reflete quem nós somos. Se o nosso caráter é um caráter misericordioso e bondoso, será expresso na bondade, em ação em prol de alguém. Se o nosso caráter não for um caráter misericordioso e bondoso, não teremos atos de bondade. Bem, transformação. O Espírito Santo é quem molda o nosso caráter. É Ele quem transforma. É Ele quem convence. É Ele quem ensina. Então, é Ele quem nos molda. Ações externas, a bondade manifesta a benignidade. Parece um pouco repetitivo, né? De acordo com a interpretação bíblica, benignidade e bondade apresentam diferenças importantes. Benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo, enquanto a bondade consiste nas atitudes externas. Assim, seria correto afirmar que a bondade é a exteriorização em forma de ações da benignidade interior. Quando o Espírito Santo transforma nosso caráter, moldando o caráter de Cristo em nós, as ações de bondade fluem naturalmente como resultado dessa transformação interna. Ou seja, nós não nos sentimos obrigados a termos atos de bondade, porque nós temos essa bondade estabelecida dentro de nós, tá? Que é a benignidade, que é o desejo de fazer o bem, é o desejo de beneficiar alguém com as nossas ações.
Então, a gente só tem atitudes de bondade porque existe benignidade dentro de nós. E é um fruto do Espírito. A virtude da generosidade. Na verdade, benignidade, generosidade, elas são sinônimas, tá? Então, toda vez que eu falar aqui de generosidade, eu estou falando da benignidade. Que é a pessoa generosa? É a pessoa benigna, é a pessoa que sente desejo de ajudar o outro, de fazer alguma coisa pelo outro. Tudo bem? Pode, pode. Porque assim, a motivação, ela pode ser muito pessoal. A pessoa pode ter essa motivação. O que é a motivação? A motivação é a força, é o desejo que nos impulsiona para um objetivo. No caso, o objetivo dela é ser reconhecida. Na cabeça dela, ela só vai ser reconhecida se ela fizer algum ato de generosidade. As pessoas vão dizer: nossa, como você é bondosa, como você é boa, como você é maravilhosa. Porque ela tem necessidade de ser validada. Existe essa possibilidade? Sim. Dentro de cada um de nós, existem as especificidades. Cada um tem as suas necessidades. Porém, esse tipo que nós estamos estudando aqui é quando há uma construção do Espírito Santo dentro de nós, na nossa mentalidade, que ele vai nos moldando a nos comportarmos como Cristo. Mas a motivação, ela pode ser de várias formas. A motivação sempre é interna. O estímulo, por exemplo, a motivação dela é fazer alguma coisa, o estímulo é ser reconhecida. O estímulo sempre é externo. Então, dependendo do estímulo, se eu tenho motivação, eu me movo para aquela direção. Tem aquelas pessoas que o líder trabalha e ela faz de tudo. E aquela pessoa ele não consegue fazer aquela pessoa cooperar, participar, porque é uma pessoa desmotivada. Não existe um estímulo externo, fora, que seja capaz de motivá-la. Não existe aquela pessoa que pode o líder dizer: não, vamos fazer uma reunião aqui, vai ter dinâmica, vai ter bombom, vai ter lanche. Nada é capaz de fazer aquela pessoa sair da casa dela, nem lanche, nada. Porque é uma pessoa desmotivada. Então é preciso trabalhar essa pessoa para despertar a motivação, porque é interna, para que qualquer estímulo externo possa fazer com que ela coopere. Entende? Então a motivação, ela pode estar em várias direções, tá? E isso pode acontecer, de a pessoa querer uma validação, tá? Isso pode acontecer tranquilamente. Confronta o medo, a virtude da generosidade, mas que medo, tá? Ela desafia o nosso medo profundo de não termos o suficiente, libertando-nos da ansiedade material. É aquela pessoa que diz assim: não, eu não vou ajudar porque pode faltar para mim. Se eu der 1 quilo de feijão, vai faltar feijão para os meus filhos. Então eu não posso ajudar, porque se eu der, vai faltar para mim. Então existe em muitas pessoas esse tipo de medo: eu não vou ajudar porque se eu der, vai faltar para mim. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Tá?
Também a generosidade, essa virtude, ela reflete o coração de Deus. E a gente está falando de generosidade, que é a mesma coisa que benignidade, tá? Elas são palavras sinônimas. Elas significam a mesma coisa. A generosidade, a benignidade, reflete o coração de Deus. Não foi isso que Deus fez? Ele amou. Mas ele não ficou só no amor. Ele fez algo para mostrar esse amor, para nos convencer do amor dele. Ao sermos generosos, manifestamos a natureza divina, pois mais bem-aventurado é dar do que receber. Não foi assim que Deus fez? Ele deu, para depois ele nos receber. Então, essa virtude, ela funciona dessa forma. Não é eu receber para depois eu dar. Não. É eu dar para eu receber. Traz contentamento. Eu acredito que vocês aqui são assim. Nossa, como é bom quando nós vemos alguém que está passando por uma necessidade e você chega lá com uma provisão, uma cesta básica. Uma pessoa que está enferma e ela não tem condições de comprar um remédio. Não tem isso? Às vezes os remédios são caros e a pessoa não consegue fazer um tratamento e você chega lá, toma aqui, me dá a sua receita. Sim, sim, consegue. É, o João está dizendo que ele vê muito essa atitude em pessoas que já passaram dificuldades. É mais fácil, porque essa pessoa que já passou fome, que já passou privação, que já passou necessidade, ela sabe como é difícil, não é? Mas aqui a gente também está falando de uma virtude que vai ser desenvolvida em nós pela presença do Espírito Santo nos convencendo da necessidade do outro. E é verdade, tá, João? Quem já passou fome, ela se compadece mais quando ela vê alguém passando fome, porque ela sabe que a fome dói. Não é? Lembra, a lembrança vem daquela dificuldade. A fome dói. Quando meu ex-marido abandonou a gente, e eu não estava ainda trabalhando, então, inicialmente, eu tinha muita vergonha, porque nós éramos muito conhecidos, ele tinha sido dirigente de congregações, 2 congregações, e nós éramos conhecidos num campo todo, e eu morria de vergonha de ter sido abandonada, as minhas 2 filhas. Então, a gente passou muita necessidade inicialmente, porque eu tinha vergonha de falar para a minha família que ele tinha abandonado a gente. E fome dói. E muitas vezes eu tive que deixar de comer para minhas filhas comerem. E dói. Gente, fome dói. A barriga dói. É desesperador. Então, quando eu vejo alguém com fome, eu não consigo não me compadecer. Quando eu passo na rua, eu vejo aquelas pessoas. Um dia desse eu passei, uma pessoa me pediu, né, ajuda, eu disse, eu vou comprar. Eu acho que ela não acreditou. Eu fui no mercado e comprei. E quando eu voltei, a pessoa não estava mais lá. E aí eu fiquei, agora, Jesus, para quem eu vou dar? Eu não vou voltar com isso para casa. E aí eu encontrei outra pessoa. E é um prazer, gente, quando a gente vê aquela pessoa, mãe, muito obrigada. Eles nem acreditam que você está dando tanta coisa para eles. Eu, quando vejo essas pessoas sentadas, porque tem pessoas que dizem, não quer trabalhar. Muitas vezes não é isso que não quer trabalhar. Algumas sim, né? Mas eu não quero saber se ela quer ou não trabalhar. Para mim, o que importa é que ela está com fome. E eu vou dar comida para ela.
Se eu tiver dinheiro, só não dou se eu não tiver naquela hora. Porque às vezes a gente não está com dinheiro, né? A gente usa muito cartão. Mas quando a gente passa, e é verdade, a gente tem a experiência e a gente sabe o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Então, nessa parte de olhar uma criança com fome, uma mulher, nossa, eu fico muito agoniada para ajudar, porque eu experienciei. Mas, independentemente disso, eu vi minha mãe ajudando pessoas a vida toda. Sim, minha mãe ajudou a vida toda, qualquer pessoa, é católico, seja quem fosse, minha mãe ajudava. Entende? Então é isso. A minha mãe era muito generosa. Então aqui a gente está trabalhando no nível de cristianismo. Um cristão que não tem essas atitudes, para mim, é muito complicado. Ele precisa rever. Não é que a gente vai ajudar todo mundo, mas aquelas pessoas que a gente sabe que está com fome mesmo, que está doendo. Uma vez eu vinha para o trabalho e o rapaz, ele estava com isso aqui branco, passando mal. Era de manhã. E ele disse, tia, você tem um trocado aí para mim? Nossa, eu olhei para ele, aquilo me comoveu. Aí eu tinha uns trocados, não tinha o valor que ele queria para comprar um salgado. Eu disse assim mesmo, onde é que você vai comprar o salgado? Aí ele disse, é ali. Eu disse, eu vou lá com você. Aí eu fui lá. Aí eu comprei salgado para ele. Ele disse, eu posso pegar um refrigerante? Eu disse, pode. Ele pegou uma Coca-Cola. Ele tomava, meu Deus, ele estava muito desesperado. Aí eu dei os trocados que eu tinha, eu paguei o coisa e dei os trocados. Ele pegou e disse, eu posso comprar mais pão? Eu disse, pode comprar o que você quiser. Mas ele estava pálido de fome. E um cristão não se compadecer e ajudar alguém, eu não conheço, eu não sei. Não interessa, eu não sei quem é, não sei. Eu não gosto muito de dar dinheiro, mas eu vou lá e compro, toma. Porque eu não sei o que vai fazer com o dinheiro. Dinheiro eu não gosto de dar muito, não, mas eu vou e compro e dou para ela o que ela quer comer. Tem isso. Existe isso. Mas assim, quando a gente vê a pessoa que está passando mal, com fome, a gente vai lá e dá um prato de comida. É o mínimo que a gente pode fazer como cristão, né? Então assim, se a gente parar para conversar, a gente vai se surpreender com muita coisa, né? Tá? Às vezes é isso que a irmã falou. Infelizmente, tem pessoas que recebem ajuda e às vezes vão até vender, né? Isso existe também. Mas assim, quando eu vejo que a pessoa realmente está pálida de fome, está passando mal mesmo, eu não consigo não ajudar. Eu sei que não é todo mundo, né? Mas, enfim. A generosidade é uma virtude essencial para a alma que deseja manter-se livre e crescer espiritualmente saudável. Ela confronta nosso medo de escassez e nos conecta à natureza divina, que é fundamentalmente generosa. Deus é o maior exemplo de generosidade. Jesus é o maior exemplo de generosidade. Ele nos amou. Ele se entregou por nós. É amor, é generosidade, é tudo, né? Os perigos do materialismo. O materialismo, ele pode nos levar, gente, ao orgulho e controle. É aquela pessoa que controla as pessoas porque ela tem muito dinheiro e a pessoa precisa fazer tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, porque ela tem dinheiro e ela sabe que a pessoa precisa, e acaba que explora muitas vezes o outro. O dinheiro pode nos tornar orgulhosos e controladores, distorcendo nossas relações, porque aí muda.
Se eu tenho o poder do dinheiro, você tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Você tem que ser meu serviçal, senão eu não vou te ajudar. Isso pode acontecer também. Tentações e ciladas, isso é tudo os perigos do materialismo, tá? Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. O versículo que fala sobre essa questão aqui, peraí que eu vou já pegar aqui, tá? 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, está caindo todos os meus papéis. Depois eu pego. 1 Timóteo. Só um momento. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Olha o que diz. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ou seja, às vezes a pessoa quer ficar rica e ela se coloca em situações complicadas, em corrupção, não é? A gente vê muita gente perdendo a fé, perdendo a comunhão com Deus, porque para ele enriquecer, ele precisa se corromper, ele precisa enganar, ele precisa mentir. E não é que, gente, e detalhe, não é que ter dinheiro e ser rico seja errado. O problema não é a riqueza em si, é o amor ao dinheiro, é fazer desse dinheiro o seu Deus, é achar que porque você tem dinheiro você é melhor que todo mundo, que você não precisa de Deus. É nesse sentido, é bom ter dinheiro, gente. É bom ter riqueza. E você não precisa abrir mão de toda a sua riqueza. Muitas vezes você só precisa ajudar alguém que precisa. Só isso. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, não é a riqueza que é um problema. O problema é se apegar ao dinheiro. É ter que, eu quero a qualquer custo ficar rico. Mas ter conforto, ter uma casa boa é muito bom. Ter alimento, você poder comprar uma roupa, você poder ir ao mercado, você não está devendo a ninguém. Assim como a pobreza também é um problema muito grande. Porque muitas vezes a pessoa na pobreza, ela também perde a fé. Entende? Então não é se é riqueza ou pobreza. É se isso toma um lugar no teu coração. Se o dinheiro é o seu Deus, se é o mamon. Existe aquelas pessoas que dizem assim, meu irmão, eu estou nessa igreja, vou naquela igreja, mas eu não vou contribuir. Então, quando você faz do dinheiro uma moeda de manipulação, você sabendo que naquela igreja ou aquele, eu não vou dar por causa daquele pastor. Claro que aqui não acontece, né? Mas pode acontecer. A pessoa diz assim, não, eu não vou dar dinheiro. E às vezes é o dinheiro nosso que sustenta a obra. Às vezes não.
É a nossa oferta que sustenta a obra. É o nosso dízimo que sustenta a obra. E se Deus está nos abençoando, quem somos nós para não abençoar a obra? A gente sempre tem a ideia de que a gente está ofertando para o homem. Não é para Deus. E a nossa gratidão é ao homem ou é a Deus? Nós ofertamos para que a obra de Deus ela possa ser realizada na terra. E aqueles que usarem de forma errada, eles vão prestar conta. Não cabe a nós julgar ninguém. Eu sei que às vezes é difícil a pessoa saber, né, que o dinheiro dela não está sendo usado de forma correta e ela continuar. Mas o nosso papel, o nosso dever, a nossa gratidão é a Deus. É contribuir para a obra. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Não sou eu que tenho que julgar e nem condenar. A própria pessoa vai ser julgada ou condenada ou absolvida pelas suas obras. As obras de todos nós vai passar pelo fogo, diz a palavra de Deus no grande tribunal de Cristo. O que vai prevalecer? Qual foi a motivação do nosso coração quando nós contribuímos? Deus vai olhar sempre para a motivação do nosso coração, para a intencionalidade do nosso coração. Com qual intenção eu estou fazendo aqui? Eu estou contribuindo. É isso que vai ser julgado. Não é o ato em si de contribuir ou deixar. É por qual foi a intenção de contribuir ou deixar de contribuir. É isso que Deus vai julgar. E qual é a desculpa que nós vamos dar para Ele? Não é? Nós não servimos a homens. Se nós achamos que servimos a homens, tem alguma coisa errada dentro de nós. Nós servimos a Deus. E Deus está vendo no nosso coração a nossa intencionalidade. E está vendo o coração e a intencionalidade daquele que está fazendo de forma errada. Nós temos que olhar para ele. Desvio da fé. Alguns nessa prática, nessa cobiça de ficar rico, desviaram-se da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Quantas pessoas se endividam, se envolvem com aquela pessoa que, como é o nome, que presta dinheiro a juros? Agiota. E esses agiotas, eles são terríveis para cobrar uma dívida. Tem muitos que até mandam matar a pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Sim. Sim. Muito frio. É frio e calculista. Juros abusivos. Se aproveita. E a mesma coisa a Bíblia fala da gente emprestar dinheiro a juros para quem está em necessidade. Tem pessoas que fazem isso. Vou te emprestar, mas tu vai me devolver tanto. Porque se eu tivesse colocado no banco, isso é verdade. Só que a pessoa que está pedindo emprestado é porque ela não tem. E você corre o risco, né? Então, às vezes, é melhor até você dar logo, se puder, né? Também, se puder, né? Se puder ajudar. Porque, às vezes, você sabe que aquela pessoa ela não vai ter condições de pagar. Quem vem te emprestar é porque não tem, né? Então, se puder ajudar, porque emprestar para quem não tem, o risco de você não receber é muito grande. Mas e aí? Vai deixar a pessoa, às vezes, te empresta porque não tem o que comer, vamos supor. Tem os filhos que estão doentes, você vai deixar de ajudar? Aí vai de cada um, se você tem também, né, para fazer isso, né? E vai do seu coração, daquilo que o Espírito Santo trabalhar dentro de você, não é? Enfim. Falsa segurança, o materialismo, a riqueza, a pessoa que está ali com o seu coração na riqueza. O dinheiro traz falsa segurança, segurança material. A segurança material empalidece diante da morte e das realidades eternas. Ou seja,
Que adianta o dinheiro? Para que serve o dinheiro na hora da morte? Só não ser para comprar um caixão, fazer um velório maravilhoso. Mas aquilo que você tem vai ficar tudo aqui. Tudo que é material, gente, não tem valor na eternidade. A não ser a nossa vida, as nossas obras, as nossas atitudes, a nossa entrega a Deus. Isso tem valor, como nós fazemos, né? Da forma que fazemos. A Bíblia adverte claramente sobre os perigos do materialismo. Paulo escreveu que o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males, não é ter dinheiro. Nós podemos e devemos ter dinheiro, tá? É o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males, levando muitos a se desviarem da fé. Para sermos livres dessa sedução, precisamos pensar eternamente e reconhecer que a verdadeira segurança não está nos bens materiais. A nossa verdadeira segurança está na eternidade. Mas como é que nós estamos vivendo o presente, né? A eternidade, o porvir, deve influenciar as nossas atitudes hoje, porque nós queremos ir para o céu, nós mudamos muitas coisas. É a vida eterna que traz a mudança para o nosso presente. Tá bom? Alegria de dar. Provérbios 22, 9, tem uma promessa divina. O generoso será abençoado. O princípio espiritual de Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que significa? Gente, que você vai colher com abundância. É isso que ele está dizendo em Lucas 6,38. Aquilo que você está dando agora, fazendo agora, será retribuído abundantemente. Mateus 10:8, atitude de Cristo, de graça recebestes, de graça dai. É a palavra. A generosidade vai além do material. É uma questão de caráter. Há também uma generosidade espiritual, ou seja, uma disposição que nos leva a servir, em vez de almejar receber, em vez de ser servido. Nós fomos chamados para servir com os nossos dons, com as nossas habilidades. A igreja, ela precisa da nossa doação de serviço. A obra de Deus precisa da nossa doação de serviço. E isso é generosidade. O Espírito de Cristo nos motiva a reorientar as nossas motivações, aquelas motivações erradas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. O Espírito Santo reorienta as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Se seu alvo é receber, você frequentemente ficará desapontado, porque quando a pessoa não te der, você vai se decepcionar com ela. E quando a gente se decepciona, a gente não quer mais saber da pessoa. A gente não quer mais papo com ela. Agora eu não quero mais saber. Mas se seu objetivo é dar, encontrará realização constante. A virtude da generosidade é a chave que abre a cela da prisão da amargura e do ressentimento, permitindo que Deus nos ensine a verdadeira alegria de dar. É muito bom quando a gente consegue suprir e ajudar alguém que realmente estava em necessidade. Eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar alguém que realmente estava precisando. Comprando um remédio, dando um alimento, dando uma roupa, dando um sapato. Às vezes a gente tem uma infinidade de sapatos que às vezes a gente não usa e a gente não abre mão de dar para quem está precisando. A gente não desapega. Então é bom a gente dar uma olhada no guarda-roupa e ver, né? O que a gente tem lá que a gente
nem precisa mais, não quer mais. Vigilância, a arte de viver atentamente. Eu trouxe aqui, ó, que é vigilância. O atalaia, que é o vigia, o sentinela, geralmente está onde? Na torre de vigia. É aquela pessoa que não dorme, que está alerta, que está ali observando o perigo que se aproxima. Só que como ele está numa torre alta, ele consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo ao seu redor. Para que possa ter tempo o quê? De se preparar para guerrear, né? Tá? Está na torre de vigia para que a sua visão seja mais ampla e assim conseguir enxergar mais longe. E quando o inimigo vem, o vigia tem que tocar a trombeta e avisar o povo para que todos se preparem para a guerra. Protejam-se e não sejam pegos de sobressalto sem aviso, para não ser pego de surpresa, como as virgens lá das 10 virgens, né? As 5 que não levaram o azeite. Mas no caso lá foi displicência, não tem tanto a ver com vigilância. A Bíblia nos chama para uma vida de reflexão, prestando atenção à nossa saúde espiritual e responsabilidades externas. Nosso dinheiro não se auto-administra. Os relacionamentos precisam de cuidado. A paixão por Deus precisa ser nutrida e a preocupação pelos perdidos precisa ser alimentada. Tradicionalmente, esta atenção cuidadosa tem sido chamada de vigilância. É você estar atento. O vigia, ele está atento. Ser vigilante é vivermos atentamente em relação à vida, às nossas próprias atitudes e ações. É estar atentos a nós mesmos. Não só aos perigos que nos cercam. É em relação a nós mesmos. Permitindo que o Espírito Santo nos mostre o que realmente ocorre em nosso interior. É o Espírito Santo que nos sonda. É Deus quem nos sonda. E nós precisamos permitir que Ele nos sonde. Então, devemos estar em vigilância. O chamado bíblico à vigilância, ou seja, o que a Bíblia diz? Ele diz assim, ó, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Isso é em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Jesus disse vigiar e orar. Vigiai e orai para quê? Para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Muitos ensinamentos giram em torno desse chamado. O cuidado constante. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é apego ao dinheiro. É a pessoa que não abre mão de ajudar ninguém para não perder o dinheiro dele. É o apego exagerado ao dinheiro. Avareza. Não vou ajudar, porque se eu ajudar, vai faltar para mim. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não consegue ajudar ninguém, porque ela é avarenta. Aquela pessoa que guarda, que não gasta, não compra roupa porque não quer gastar o dinheiro. Isso é avareza. Não ajuda as pessoas para não diminuir o dinheiro que tem. Isso é avareza. E cuidado para não serem enganados. Lucas 21, 8. Jesus sempre falou que nós temos que ter cuidado para não sermos enganados. A guerra espiritual, a maior guerra nossa, gente, está dentro de nós. O pastor Giovanni, um tempo desse, fez uma pregação sobre os 3 inimigos, né? Nossos 3 inimigos. É o diabo, o mundo e a nossa carne. Ou seja, nós mesmos somos o nosso maior inimigo. John Owen adverte que precisamos reconhecer o mal do pecado
e o poder da tentação que trabalham contra nós. Tiago diz que nós somos atraídos e engodados, ou seja, enganados pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo desenfreado. Concupiscência é isso. Desejo desenfreado por algo. Sensibilidade moral. A vigilância é uma sensibilidade moral para com a fraqueza. Precisamos entender quem nós somos, como nós funcionamos, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas fragilidades e a corrupção que há dentro de nós, que é aquilo que a Vera falou ainda há pouco. A pessoa, para ser validada, ela faz uma ação boa porque ela quer ser validada, não é tanto porque ela ama e nem porque ela está preocupada com o bem-estar do outro. Diligência constante. Quando percebemos que o inimigo mais constante habita dentro de nós, temos que ser extremamente diligentes, vigilantes, estar alertas, estar atentos. Buscar revelação. Revelação. Não podemos confiar na nossa própria iluminação. Não, eu vou me autoavaliar. Claro que nós podemos fazer isso. Precisamos do quê? Da revelação divina sobre a nossa alma, o Espírito Santo nos convencendo, nos mostrando, você não está certa. Se nós dermos liberdade ao Espírito Santo, ele vai falar conosco e vai dizer, ó, isso aí está errado. Na verdade, quando nós temos uma comunhão, um relacionamento íntimo com Deus, toda vez que nós fazemos algo que nós sabemos que desagrada a Deus, nós sentimos um mal-estar. Porque o Espírito Santo, ele acusa, ele diz assim, não acusa no sentido assim, ele alerta, né? Ele nos ensina que nós não estamos vivendo, nós não estamos nos comportando de maneira correta e digna. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Ele nos convence. Você não está certa e a gente se sente mal. Nós nos sentimos indignos e nós procuramos o perdão, nós confessamos o nosso pecado. Vivendo em vigilância transformadora, ordenar o mundo exterior. A vigilância interna é para que o mundo exterior ele seja colocado em ordem, assim como o nosso mundo interior. Vigilância significa organizar nosso mundo exterior para nutrir nosso mundo interior. Tornamos a saúde espiritual um fator significativo em cada decisão que tomamos, ou seja, pensamos na nossa saúde espiritual. Aquilo que vai trazer adoecimento espiritual, afastamento de Deus, afastamento do Espírito Santo, aí nós temos que tomar uma decisão. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Nós devemos organizar o nosso mundo interno para que esse mundo interno ele influencie o mundo externo. Cultivar pequenos momentos. Que momentos? De oração, de estudo da palavra. É um estado sutil da mente, cultivado em pequenos períodos de oração, momentos nos quais perguntamos a Deus o que está acontecendo conosco. Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? Eu não queria agir dessa forma, mas eu agi dessa forma. Senhor, me perdoa, Senhor, me transforma, Senhor, me liberta. Buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Liberdade em espírito. A vigilância nos liberta e mantém livres em espírito para que possamos amar, alegrar-nos e servir a Deus sem culpa ou condenação. Então, quando nós vivemos dessa forma, nós estamos vivendo uma vigilância transformadora. Amém? E aqui a gente encerra a nossa aula hoje. Tá bom?
Vocês têm alguma dúvida? Então, a vigilância ela é interna, gente. No nosso caso, na nossa questão espiritual. Vigiar, porque a nossa carne, ela fala muito. É uma luta constante. Ela tem uma expressão muito forte. Mas nós precisamos levar a nossa alma cativa, a nossa mente cativa ao conhecimento de Cristo. É o conhecimento de Cristo, da sua palavra, é a comunhão com Deus através da oração, do jejum, é estar em comunhão na igreja. É isso que vai nos fortalecer e nos transformar. Amém? Então vamos encerrar a nossa aula hoje. Eu espero que tenha trazido bastante edificação para vocês. Que possa beneficiar. Daqui a pouco já envio lá para vocês no grupo o slide, tá?